Nós estamos caminhando para o fim da nossa série. Depois do sermão de hoje, nós teremos ainda 2. E aí nós encerraremos a nossa série sobre amar ao próximo. Eu disse já em outros momentos, essa série ela foi dividida em 3 partes. Primeira parte, mandamentos que geram relacionamentos verdadeiros em nosso meio. São coisas que nós precisamos fazer para que se criem relacionamentos de verdade entre nós. Segunda parte da série, mandamentos que protegem os nossos relacionamentos. São coisas que nós precisamos fazer para proteger a nossa relação de ser destruída. E a terceira parte da série, que é essa que nós estamos falando sobre mandamentos que desenvolvem os nossos relacionamentos de forma verdadeira. Então não basta ter criado relacionamentos verdadeiros, proteger esses relacionamentos verdadeiros, se faz necessário também desenvolver esses relacionamentos verdadeiros. Há um princípio muito básico na natureza: tudo o que é saudável cresce, se desenvolve, ele produz vida até chegar ao seu ápice, até alcançar o seu propósito final. E aí, claro, que cada coisa na natureza passa por isso de uma forma diferente. Mas os nossos relacionamentos, eles precisam ser estabelecidos, protegidos, para então serem desenvolvidos. Hoje, nós iremos falar sobre 2 mandamentos específicos, que são os mandamentos que possuem a ordenança do uns aos outros. Isso ocorre de forma vasta em todo o Novo Testamento. Nós estamos nos concentrando em textos do Novo Testamento, ainda que esse princípio seja muito claro também no Antigo Testamento. Hoje, nós iremos falar sobre a hospitalidade e a bondade. Se você está notando, o título então está no imperativo, é uma ordem. Sejam hospitaleiros e bondosos uns com os outros. Nós iremos meditar nesse texto de Atos 16, mas eu quero antes ainda citar 2 textos para deixar claro que esses 2 mandamentos estão de forma explícita na Escritura. E o primeiro texto, deixe Atos marcado, por favor, está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 10. E diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito. Acima de tudo, porém, tenham muito amor. Não existe na linguagem bíblica uma figura de escassez. O nosso relacionamento uns para com os outros deve ser de muito amor. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros. Aqui está, uns aos outros. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sem reclamar. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O segundo texto está em Colossenses capítulo 3, versículo 12, que em outro sermão nós já meditamos nele, mas eu vou dar ênfase nessa parte da bondade. Colossenses 3, 12 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. São 2 mandamentos que nós iremos pensar essa noite, e eles estão de forma clara na Escritura. Mas como eu disse, nós iremos pensar nesses 2 mandamentos a partir do texto de Atos. Então eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 16, e nós faremos a leitura a partir do versículo 11.
partir do versículo 11. Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. A gente só sabe que isso é o nome de uma cidade, porque o texto está dizendo, né? Não dá para identificar o que é isso. E no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeram a isso. Versículo 16, acompanhe comigo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus dons. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Então, isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de eles darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24, não se perca. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu-os os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas aí Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestava grande alegria. Grande alegria por ter crido em Deus. Até aqui a nossa leitura. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos para juntos orarmos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor fale conosco essa noite.
Não deixa que a gente tenha vindo aqui à igreja só para passar calor, mas que a tua palavra entre de forma profunda em nós e nos transforme. O Senhor, que é digno de receber a resposta, que o Senhor receba de nós uma resposta digna do teu sacrifício. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco através da tua santa palavra. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já ensinou algo para uma criança? Algo bom, né? Algo bom. Não estou falando de coisa ruim. Se você já ensinou alguma coisa ruim para uma criança, não precisa se acusar. Mas se já ensinou algo bom para uma criança, há tantas coisas que nós devemos e podemos ensinar para as crianças. Há tantas coisas simples que as crianças precisam aprender com a ajuda de outros. Seja andar, falar, comer, pegar alguma coisa. Mentir não, isso aí elas aprendem sozinhas, né? A natureza pecaminosa das crianças faz com que elas rapidamente desenvolvam seus traços e comecem a expor, a externar o seu pecado. Mas com certeza há tantas coisas simples que nós podemos ensinar para as crianças. Você já viu uma criança correndo e ao cair ela congela? A criança está correndo, faceira, brincando, e aí ela cai e ela fica assim. Ela mexe só o olho. E ela fica olhando para as pessoas que estão ao redor dela. Ela olha para o pai, ela olha para a mãe, e ali naquele momento ela será ensinada se ela vai chorar ou não, se é preciso que ela grite ou não. É claro que dependendo da queda, ela vai gritar, ela vai chorar porque machucou. Mas a Joana tem uma filha pequena em casa e ela vai fazer 2 anos agora, fim do mês. Essa situação nós vivenciamos ela todos os dias. Ela corre, ela pula, ela brinca, e quando ela cai, ela olha para nós. E no início a gente ignorava, claro. Mostrava para ela que a gente estava ignorando, mas sempre se certificando que ela não tinha machucado. Ninguém aqui é irresponsável, tá? Mas a gente sempre tentava deixar com que ela se levantasse, ou até mesmo lidasse com a dor. Muitas vezes ela cai, ela chora, eu pego ela e digo, vai passar, calma. A vida é assim, a vida dói, a vida machuca. Como eu disse, ela vai fazer 2 anos. Eu sei que ela ainda não entende isso na sua profundidade. Nem você, barbudo aí, entende isso na sua profundidade. Mas é justamente por isso que eu comecei agora. Para que ela cresça entendendo que a vida é assim. E que logo vai passar. Se não nessa vida, em Cristo, vai passar. Ele é a nossa esperança. Mas uma coisa que nós não fazemos é quando a Joana cai ou se machuca, a gente logo tentar desviar a atenção dela para outra coisa. Porque assim ela nunca vai aprender a lidar com a dor. Ela nunca aprenderá a lidar com as situações difíceis da vida. Então é por isso que a gente faz isso. Não é porque a gente não ama ou porque não se preocupa. É responsabilidade nossa, dos pais, dos responsáveis, dos adultos, ensinarem seus filhos até mesmo as coisas mais simples. Principalmente nos anos iniciais. Pois é nos anos iniciais da criança que o caráter dela é formado. É nos anos iniciais de uma criança que você precisa ensinar não só coisas simples, mas coisas complexas. Como por exemplo, ensinar uma criança quem ela é. Porque se você não ensinar quem a criança é, o mundo vai ensinar. As pessoas vão ensinar. É importante atentarmos para o tipo de pessoas que nos cercam, o tipo de pessoas que nós permitimos que nos aconselhem. Falamos sobre isso em outro momento, você se lembra? Sobre aconselharmos uns aos outros. Porque essas pessoas, de uma forma ou outra, vão influenciar a nossa vida e também vão influenciar a vida
das nossas crianças. Nos anos iniciais de vida, as crianças elas precisam aprender, elas precisam ser ensinadas quem elas são. Ela precisa aprender a sua essência, ela precisa aprender quem ela é, quem ela deve ser. E é justamente isso, quem nós somos, a nossa essência, por assim dizer, que determinarão as nossas reações diante das inúmeras circunstâncias da vida. É quem nós somos que vai definir como nós iremos reagir diante das situações alegres da vida. É quem nós somos que definirá como nós iremos reagir diante das situações tristes da vida, diante da morte, diante da doença, diante do mal do mundo, diante do presente que recebemos, diante das alegrias da vida, diante das responsabilidades que precisamos assumir, diante da riqueza, diante da pobreza. É quem nós somos que vai definir a forma como reagiremos diante dessas coisas. As nossas reações apontam para aquilo que nós somos. As circunstâncias da vida, elas não mudam a gente, elas apenas mostram do que nós somos feitos. O problema é que nós somos, como dizia um amigo meu, nós somos muito bicho liso. Acontece alguma situação e a gente diz assim: ah, mas é que a situação era essa. Nunca é verdade, eu sou o culpado, me perdoa. Mas eu posso explicar o que aconteceu? Foi isso, mas não tiro minha culpa. E esse é o discurso de alguém arrependido. O bicho liso não. O bicho liso, ele passa calor em qualquer lugar, mas vai para a igreja ele não vem, está muito quente. Ele trabalha 8, 10, 12 horas por dia, faz hora extra ainda, se precisar, dentro de um forno. Nós nos esforçamos por tantas coisas, mas quando é a respeito da gente reconhecer os nossos pecados ou fazermos aquilo que cumprirmos os princípios do Evangelho, nós temos tantas desculpas. Nós levamos, louvado seja Deus, agora quanta criança dentro da igreja. Criança dentro da igreja significa que nós teremos um culto barulhento. E louvado seja Deus por isso. O que não pode acontecer é rebeldia. Eu já disse isso. Criança não atrapalha culto. O que atrapalha culto são pais que não corrigem os seus filhos rebeldes. Agora, muitos pais levam suas crianças para todos os lugares, mas para a igreja não. Seja por frio, seja por calor, seja porque está cansado, seja porque a criança dormiu, seja porque a criança não comeu, seja lá o que for. As nossas reações são muitas, e as nossas reações evidenciam quem nós somos. Pois bem, nesse texto, nós veremos as reações de algumas pessoas ao Evangelho. E no fim, nós perceberemos algo em comum entre elas. O primeiro ponto, para a alegria e para honrar aqueles que estão anotando, o primeiro ponto então se encontra no versículo 11 até o versículo 15. E o título do primeiro ponto, eu só estava tomando água, irmão, calma. O título do primeiro ponto, a conversão de Lídia. É provavelmente o título que a tradução da tua Bíblia, a edição da tua Bíblia colocou ali no início do versículo 11 dessa película. A conversão de Lídia. É interessante nós olharmos para esse texto a partir do versículo 6. É um texto muito rico, é um texto que envolve muito movimento, tem muita coisa acontecendo aqui. Mas apenas para entendermos um pouco mais da situação e tirarmos aplicações desse texto para nós hoje, eu gostaria que você levasse e passasse os seus olhos junto comigo no versículo 6 em diante. O texto diz: e percorreram, Paulo e Silas, percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos
pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então havia um desejo desses missionários, desses crentes, havia um desejo deles pregar o Evangelho na província da Ásia, mas o Espírito Santo proibiu eles. Versículo 7 diz: chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eles queriam ir para um lugar, Deus não deixou. Eles queriam ir para outro, Deus não deixou. Então eles pararam. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, uma região, estava em pé lhe pedindo ajuda, lhe pedindo socorro, e rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Versículo 10: assim que Paulo teve a visão, não diz que Paulo teve um sonho, estava dormindo, mas o texto diz aqui: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Imediatamente, quando entenderam para onde Deus estava mandando eles já começaram a ajeitar suas coisas, talvez recolher acampamento. Não sei se eles já estavam dormindo ou não, mas imediatamente eles se levantaram e começaram a arrumar as coisas para partir para aquilo que Deus tinha direcionado a eles. Há um movimento muito intenso nesse texto. É claro que esse contraste poderia envergonhar muitos de nós, que muitas vezes entendemos a direção de Deus para um movimento e não fazemos isso. Ficamos parados. Tem coisas que Deus já disse para você fazer, não é? Tem coisas que Deus já disse para você fazer. Tem coisas que está claro na Escritura, que você já leu, que você já ouviu. Tem lugares que Deus já mandou você ir. Tem lugares que Deus já mandou você parar de ir. Tem coisas que Deus já mandou você fazer e tem coisas que Deus já mandou você parar de fazer. A nossa postura deveria ser essa: imediatamente eu vou procurar fazer o que Deus está me mandando fazer. Talvez não seja possível reverter a situação imediatamente, mas pelo menos imediatamente eu vou procurar fazer. Imediatamente eu vou me mover em direção a isso. Então, esses discípulos, esses missionários do Evangelho, eles estão indo para a cidade de Filipos sob uma direção do céu, sob uma palavra de Deus. Eles queriam ir para outro lugar, Deus não deixou. Eles queriam ir para um segundo lugar, Deus não deixou. Até que Deus envia eles para outro lugar. E aí que nós encontramos nessas cidades, tendo pois navegado, a partir do versículo 11 já, tendo navegado de Trode, fomos diretamente para a Samotracia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia. Olha quantas cidades, olha quantos locais eles tiveram que passar e percorrer para chegar no lugar que Deus tinha dito para eles ir. Nós não estamos falando de viagens como fazemos hoje, de carro, de avião. Agora, eles percorrem todas essas cidades e chegam em Filipos. E nessa cidade eles permanecem alguns dias. A cidade de Filipos era uma cidade que era um distrito romano. Era uma cidade que, ainda que não estivesse na Itália, Roma, era uma cidade romana. Era uma cidade que imitava Roma. Era uma mini Roma. Tudo o que acontecia dentro de Filipos era para imitar Roma. Era uma cidade majoritariamente composta por oficiais romanos aposentados. Pessoas que trabalhavam para o governo. Pessoas que amavam tanto a sua nacionalidade, amavam tanto Roma, que mesmo não estando em Roma, viviam naquela cidade como se Roma fosse. Era uma embaixada de Roma. As leis eram as mesmas, os direitos, os deveres, os privilégios, tudo era a mesma coisa que era em Roma. Havia um espírito de patriotismo enorme dentro da cidade de Filipos. Os romanos eram romanos de verdade. Adiante.
O texto diz no versículo 13 que no sábado eles saíram da cidade e foram para a beira do rio, onde havia um lugar de oração. Não havia sinagoga em Roma, perdão, em Filipos. Não havia um lugar para os crentes se encontrarem, porque de acordo com a lei romana, ainda que em Filipos era a lei romana que deveria ser respeitada. De acordo com a lei romana, para ser estabelecida uma sinagoga, precisava de 10 homens que fossem crentes. E aí então seria estabelecida uma sinagoga. E essas pessoas da sinagoga, os crentes, eles podiam viver livremente a sua fé, mas não podiam pregar a sua fé. O que, é claro, impedia eles de viver a sua fé. Porque aquele crente que acredita que pode viver a fé sem pregar, não vive fé. É um engano. Ele foi cheio e não transborda, logo não foi cheio. É questão de lógica. Havia então esse movimento das pessoas indo para a beira dos rios para se encontrar e ali orar. Era um costume que talvez foi herdado do exílio babilônico. Salmo 137, há uma canção composta, cantada por uma banda não cristã, que até fala sobre isso, que na beira dos rios nós cantamos e lamentamos de saudade de Sião, saudade de casa, saudade de Jerusalém, na beira dos rios da Babilônia. Então era costume, talvez o povo ainda permaneceu fazendo isso, não tendo um lugar para orar, não tendo um lugar para se reunir, eles se encontravam na beira do rio. É desafiador porque normalmente a missão de Paulo tomava início quando chegava numa cidade, ele ia para a sinagoga para pregar que Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Salvador prometido do Antigo Testamento. Aqui ele não podia fazer isso, não tinha sinagoga, não tinha igreja, não tinha prédio. Talvez aqui a gente possa olhar para isso aqui com um pouquinho mais de orgulho santo. E eu gosto de lembrar disso, gente, de verdade, como se fosse o rosto. Porque essa igreja é uma igreja que já se reuniu no fundo do quintal, debaixo da árvore, dentro de garagem e em templo. Parece que a maioria dessa igreja, pelo menos o núcleo dela, entendeu que igreja é aquilo que a gente é, não o lugar que a gente se reúne. Louvado seja Deus por isso. Então nós podemos olhar para algumas coisas e também nos alegrarmos. Nós sabemos que isso é aquilo que deveríamos de fato estarmos fazendo. Mas aí entra então um dos primeiros personagens que eu queria dar destaque aqui no texto, Lídia. Lídia, não há relato aqui no texto de que ela tinha marido ou filhos, mas Lídia, uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, ela não era daquela região. Se você lembra das cartas do apóstolo João, lá as igrejas do Apocalipse, Tiatira pertencia à Ásia Menor. Lembra para onde Deus não permitiu que os missionários fossem? Um dos lugares foi casa. E aí eles não vão para o lugar da nacionalidade dessa mulher, mas encontram essa mulher ali dentro, num lugar onde não é na terra dela. A verdade é que nós não conhecemos os caminhos de Deus. Nós não sabemos aonde Deus vai nos levar ou de que forma Ele vai nos encontrar. Mas quando Ele quer, Ele o faz. Se Deus decidiu que você é dele, você é dele. Pior para ti se tentar fugir. Pelo balanço de algumas cabeças, eu percebi que alguns possuem marcas de amor, porque muitas vezes tentaram fugir e foram chamados de volta. Bom, eu sou um desses. A verdade é que Deus moveu tudo isso, e ali então, em Filipos, uma mulher vinda da cidade de Tiatira, que era vendedora de púrpura, ela tem o seu coração aberto por Deus, para ouvir as palavras de Paulo, para ouvir o Evangelho. Há um detalhe interessante, e um contraste que eu quero fazer entre esses personagens que eu darei ênfase: o ofício de cada um. Lídia, aqui, era uma empresária. Lídia
era vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido muito caro da época. Para você ter uma ideia, essa púrpura era um tecido vermelho ou violeta, com essa tonalidade. Mas para poder pintar e vender esse tecido, era necessário 8.000 moluscos para 1 grama de tinta. Então tinha que matar muito bicho para poder aos poucos ter gramas dessa tinta. Essa mulher com certeza era rica. Ela era proprietária do próprio negócio. Lídia, se você quer anotar de forma mais clara, era rica e empreendedora. Talvez o sonho de qualquer mulher contaminada pelo feminismo distorcido dos nossos dias. Rica e empreendedora. O Senhor abre o coração de Lídia para que ela estivesse atenta à mensagem de Paulo. Ela estivesse atenta àquilo que Paulo estava pregando. O interessante é que o texto diz que ela era uma mulher piedosa. Lídia, ela escutava. Lídia era temente a Deus. Mas depois de ter a informação que ela era temente a Deus, o texto diz que o Senhor abriu o coração dela. Lídia, ela não fazia parte do povo judeu. Ela não era versada na lei. Ela fazia parte do povo gentil, o povo que não tinha recebido a palavra de Deus até então. A fé dela era uma fé do mundo. Era uma fé de quem acredita, não uma fé de quem crê. Acredita, a gente acreditar, acredita no Papai Noel. Crê, a gente crê em Cristo. Confia a vida a Ele. É interessante esse detalhe, eu gostaria que você sublinhasse isso na sua Bíblia. O Senhor abriu o coração dela. Se o Senhor não abrir o nosso coração, mesmo que a gente ouça, permaneceremos perdidos. Após o Senhor abrir o coração dela, o texto diz que depois de ser batizada, então ela crê e professa isso publicamente. Ela não é salva porque foi batizada, mas porque ela creu, ela foi salva e então ela se batiza. Então ela quer dizer publicamente que ela crê em Deus, que agora ela pertence a esse povo. E após fazer isso, diz o versículo 15: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido, diz o texto: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Percebam que para provar a sua fé, para evidenciar a sua fé, Lídia constrange aqueles irmãos a ficarem na sua casa. Ela era rica, provavelmente ela tinha uma casa grande, muitos quartos, muitos empregados. E ela pede, ela insiste para que as pessoas, para que o povo de Deus, os missionários ali, entrassem dentro da sua casa. De antemão, eu quero fazer um desafio a você, crente. Tem crente aí? Tem crente aí? Levanta a mão. Você é crente, levanta a mão. Só os crentes. Pode baixar de jeito, não tem gente. Você é crente. Bote alguém para dentro da sua casa essa semana. Chame alguém para visitar você. Dê comida a ele. Dê um presente, faça uma oração, dê um abraço. A hospitalidade foi a resposta de Lídia quando ela creu no Evangelho. Se vocês julgam que a minha fé realmente é real e vocês estão precisando de um lugar para ficar, a minha casa está aberta. Tem que ser crente para fazer isso, não? Qual foi a última pessoa, qual foi o último irmão que entrou dentro da sua casa? Até o convite. Não vale o pastor. O pastor às vezes vai sem convite. Qual foi o último irmão que entrou dentro da tua casa? Qual foi o último irmão que você visitou? Bom, fica o desafio.
Mais tarde a gente percebe que a casa de Lídia, ela se torna a sede da igreja que estava nascendo em Filipos. Mas eu vou voltar para esse ponto na conclusão do sermão. Segundo personagem que eu quero dar destaque nesse texto é os próximos versículos. A partir do versículo 16 até o versículo 18, nós temos a libertação da jovem possessa. Uma jovem que estava possuída por um demônio, estava sendo escravizada, não só por pessoas, mas também por Satanás. Versículo 16 ao 18 diz o seguinte: acompanhe a nossa vida, por favor. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, então eles foram lá, conheceram Lídia, voltaram para a casa de Lídia, e depois, em outro momento, estão indo mais uma vez para o lugar de oração. Movimento, comunhão, esforço. Vão para o lugar de oração. E veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Então ela era uma escrava, ela tinha donos. Seguindo do texto, seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Não porque Paulo era poderoso, mas ele fez isso em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Eu quero fazer um parênteses aqui. Todo cristão tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. E nenhum cristão que foi lavado pelo sangue de Jesus pode ser possuído por um demônio. Então, se você conheceu um crente endemoniado, ou ele não é crente, ou ele não estava endemoniado. O apóstolo João nos ensina a discernirmos os espíritos. É preciso tratar isso com muita seriedade. Tem igrejas que fazem festa por volta disso. Tem igrejas que o demônio pega o microfone. Tem igrejas que os demônios são entrevistados, ditam o ritmo do culto. Enquanto tiver demônio, tem culto. Não é direcionado, não é dirigido pela palavra de Deus, mas sim por Satanás. Precisamos levar isso com muita seriedade. Nós temos um amigo hoje, ele já não sofre mais tanto disso, mas houve uma época que ele tinha graves crises de epilepsia. E num culto de uma dessas igrejas desgraçadas, ficaram mais de uma hora arrodeando ele, orando por ele, expulsando o demônio, enquanto ele estava tendo uma crise epilética. É coisa de gente infantil, é coisa de gente que não tem discernimento, dizer que tudo é demônio. Mas também você tem que ser muito inocente, você tem que ter lido muito pouco a Bíblia para achar que demônios e a guerra espiritual não são realidade. Fecha parênteses. Em outro momento a gente pode voltar a respeito desse assunto. Por que Paulo manda essa adivinhadora se calar? Quais eram as palavras dela? Ela estava dizendo a verdade, não estava? Esses homens vieram anunciar para vocês o caminho da salvação. Era isso que eles estavam falando lá. São servos do Deus Altíssimo. Estavam dizendo a verdade. Essa menina, essa jovem, estava dizendo a verdade. E aqui eu quero fazer um paralelo com tantas outras vezes que Jesus, quando diante de alguns demônios, ele expulsava e mandava o demônio calar a boca. Fica quieto, sai dele. Por quê? A verdade, ela não deixa de ser verdade, mas a verdade associada
a pessoas de mentira podem prejudicar a proclamação da verdade. Talvez algum dia eu pense assim, mas se até ela está falando que a nossa missão é boa, vamos deixar ela falar assim, se espalha mais rápido. Mas aquela mesma boca que vomitava adivinhações, que vomitava ali oráculos, estava agora também falando a respeito de Deus, vindo de uma boca suja dessa. Cale-se, sai da terra. Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos, ele diz: a obra de Deus é essa, creiam no Evangelho. Não tem como, irmãos, fazermos a obra de Deus, ainda que a verdade esteja na nossa boca, se nós não somos de Deus, se a verdade não está no nosso coração. O texto original vai dizer que essa menina, as nossas traduções, elas trazem que ela estava possuída por um espírito de adivinhação. O texto original vai dizer que ela estava possuída por um espírito de Piton, que está atrelado a uma cobra, a uma serpente. Essa serpente era a guardiã do templo de um deus pagão chamado Apolo. E segundo o mito, Apolo personificava naquela serpente, guardava então o seu templo, e aquela serpente, esse deus pagão, emprestava o seu poder para as profetisas, as pitonisas, para que elas então adivinhassem. Percebe que o texto nem entra aqui na questão de que se era verdade que ela adivinhava ou não. Diz que ela adivinhava, mas diz que ela estava possuída por um espírito imundo, um espírito maligno, um espírito que não via Deus. Tem crente que acredita nisso, que acha que é possível buscar direção de Deus na vida, mas também que é normal. E na eu vou usar aqui a expressão de um irmão, talvez até você vai associar já ligeiramente. No final de semana ia no culto, e na segunda-feira ia no saravá. Está aqui pedindo direção de Deus através da sua palavra, e no outro dia, não, é só ler a mão. Ela não cobra nada, pede só comida. Tem crente que acha normal jogar umas cartas, uns tarozinhos, fazer uns trabalhos, umas magia branca, de paz. Ainda que pareça bom, não é. Isso é satânico, isso é diabólico. Deixa eu dar a devida atenção para isso, para que você entenda o quanto isso é sério. Se você se envolve com isso, na melhor das hipóteses, você está sendo enganado. Porque são pessoas fazendo teatro e fazendo uso de tantas técnicas para te enganar. Na melhor das hipóteses, você foi um trouxa. Na melhor das hipóteses. Agora, na pior das hipóteses, você está se relacionando com espíritos diabólicos, demoníacos. Então, tome cuidado. Corra para Jesus. É Ele que diz: não vai para lá, não vai para lá, vai para outro lugar que eu estou te mandando. É Ele que nos dá a direção. Amém? Da mesma forma como Jesus mandava os demônios calarem a boca, Paulo aqui então expulsa esse demônio, porque era um problema associar o nome de Jesus àquela adivinhadora. Ainda que o texto não afirme, o texto não nos traz detalhes sobre o que acontece depois, mas não é arriscado dizer que essa jovem liberta, posteriormente, ela faria parte do grupo de irmãos em Cristo. Lá no versículo 40, lá no final do capítulo, nós veremos isso depois. Permaneça aqui comigo ainda. Terceiro ponto, a reação desses outros personagens aqui. Versículo 19 até o versículo 26, nós temos então Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão. Algum irmão que possa ser hospitaleiro, me traga um copo de água, por favor. Não gelada. Paulo e Silas na prisão. O que acontece aqui é que quando os donos daquela jovem, pobre
demônios e também escravizada por homens maus. Quando os donos daquela jovem percebem que ela foi liberta e veem então a sua fonte de lucro indo embora, eles resolvem fazer um complô, uma reunião ali contra Paulo, Silas e os demais homens que se encontravam ali pregando o Evangelho. E aí eles fazem aquela reunião. Obrigado, irmã. Do Evangelho do céu. Fazendo isso, eles arrastaram então Paulo e Silas, que eram os nomes líderes ali daquela missão, arrastaram para a praça a presença das autoridades. Como que diz, agora vocês serão julgados por fazerem aquilo que é mal. Pergunta com resposta óbvia: Paulo e Silas tinham feito algo mal? Claro que não. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens judeus perturbaram a nossa cidade. Ué, eles pregaram junto aos rios, fora da cidade. Eles estavam hospedados dentro da casa de uma mulher que era rica, possuidora de muitas posses, que não dependia de Roma para nada, não tinha nenhum cargo em Roma. Eles, fazendo mais uma vez, pregando o Evangelho junto aos rios, uma jovem vem até eles e eles expulsam o demônio daquela jovem para que ela não mais atrapalhasse eles naquilo que eles estavam fazendo fora da cidade. Qual que é a acusação aqui? Qual foi o mal que esses homens fizeram? Nenhum. Eles disseram: eles perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Essa não era a verdadeira motivação daqueles homens. O texto nos mostra que a verdadeira motivação era porque eles viram a sua fonte de lucro ser ameaçada. Aquela jovem que era escravizada por eles recebia ganhos, recompensas por ser uma adivinhadora. E agora que ela foi liberta, a fonte se foi. Dane-se se ela agora está livre, eu quero o meu dinheiro. Então eles vão atrás de Paulo e Silas. O resultado aqui, essa acusação, eles estão nos obrigando, estão nos incentivando a praticar coisas que nós não deveríamos praticar, porque nós somos romanos. Aí eles apelaram para o patriotismo daquela cidade. E bem ligeiro, aqueles oficiais romanos aposentados se levantam, ex-generais, líderes, soldados, se levantam e talvez em marcha, agora arrastam Paulo e Silas para a prisão. A mentira deu certo. Paulo e Silas são guardados com toda a segurança. Prisão de segurança máxima. O texto diz que o carcereiro pega eles, prende eles na prisão interior, segurança máxima, e ainda coloca um tronco, amarra os pés deles em troncos. Havia muitas formas de fazer isso, mas uma coisa era certa: seus pés eram amarrados a troncos de forma que fosse impossível ficar confortável, de forma que seus pés, as suas pernas, seus membros inferiores fossem constantemente exigindo esforço. A forma mais comum talvez fosse de pernas bem abertas. Eles são açoitados com varas, e muitos açoites, diz no versículo 23, e depois são jogados na prisão. Mas o versículo 25 nos traz uma informação tremenda. Por volta da meia-noite, o sol já tinha ido embora há muito tempo. Não é que nem hoje, que a gente meia-noite alguns estão se preparando para dormir. 10 horas, 9 horas, 8 horas. Não, lá o sol ia, vamos dormir, não tinha energia elétrica. Por volta da meia-noite, depois de ter sido surrado, açoitado, injustamente lançado na prisão, de estar ali com o corpo sendo levado ao limite físico, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E não faziam isso
isso lamentando. Eles não faziam isso de forma triste, eles não faziam isso para si. Não, eu vou orar aqui só para mim. No máximo, às vezes, eles estavam no resumo. Eles oravam em voz alta. Eles cantavam em voz alta. O texto diz que todos os outros prisioneiros ouviam as suas orações e os seus louvores. Se a oração, se o louvor era de gratidão, de exaltação ao nome de Deus, as orações também eram. A reação desse povo, desses homens, diante da prisão, não foi esmorecer, não foi desistir, não foi parar. Me prenda, me bata, faça o que quiser. A postura desses homens foi: eu vou continuar orando, eu vou continuar cantando a Deus, porque Ele não quis que eu fosse para um lugar, Ele não quis que eu fosse para outro, mas foi para esse lugar que Ele me trouxe. E eu acredito que é dentro dessa cadeia que vai acontecer o que Ele quer que aconteça. Essa deve ser a nossa postura. O problema é que muitos de nós, muito antes de ser preso, açoitado, xingado, a gente já parou. Muito antes disso. De repente, diz o versículo 26, sobreveio o tamanho do terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha o milagre que aconteceu. Talvez a gente pense assim: então tá, quando eu tiver numa situação, basta eu orar e louvar a Deus, porque daí vem o terremoto, a prisão se abre, as correntes se soltam e eu estou livre. Mas será que foi por isso que Paulo e Silas estavam orando? Aqui a gente entra no quarto ponto do texto, a conversão do carcereiro. Versículo 27 até o versículo 34. A reação de Paulo e Silas vai gerar algo, vai gerar uma reação no carcereiro. O carcereiro despertou do sono, porque ele estava dormindo, acordou assustado com aquele barulho todo, e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se. Lembre-se do espírito patriota. Esse homem, o carcereiro, era alguém responsável, era um oficial romano, um empregado responsável. Era um oficial romano de classe média. Tinha muitas pessoas que olhavam para ele e queriam aquilo que ele tinha. Ele não poderia suportar a vergonha de que no turno dele, sob a responsabilidade dele, prisioneiros fugissem no meio da noite. Então a primeira coisa que ele faz é pegar sua espada e dizer: deu para mim. Mas Paulo, movido de compaixão, grita bem alto, para garantir que o carcereiro ouça: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Não é possível. Muitos de nós estaríamos orando à meia-noite, porque Deus crente vão. Deus crente que quando passam por aflição, eles oram, agonizam em oração, louvam a Deus. É só louvor dentro de casa. É só louvor. Mas fica orando a Deus, pedindo para sair daquela situação. Com certeza essa não foi a oração de Paulo e Silas, porque quando as portas se abrem, as correntes se quebram, se desfazem, eles não fogem. A oração e o louvor deles não era pedindo para que Deus tirasse eles dali. A oração e o louvor deles era pedindo: Senhor, por que o Senhor nos colocou aqui? Tem alguma coisa. Enquanto o Senhor não nos mandar embora, ele não vai. E eles tinham tanta certeza que eles estavam no lugar certo, que mesmo Deus abrindo milagrosamente aquelas portas, eles não saem. Porque muitos de nós abriram as portas, foi Deus, e aí fica o carcereiro no inferno, junto com a sua família. Bom, Paulo acende uma luz e o carcereiro vai até ele, e ele já chega dizendo, trêmulo, já chega se prostrando diante de Paulo e Silas e diz: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Houve grande tumulto por conta da mensagem de Paulo e Silas em Filipos. Com certeza esse carcereiro
carcereiro já tinha ouvido essa mensagem, ainda não havia crido, mas ele já tinha ouvido essa mensagem. E diante desse milagre, e diante da reação de Paulo e Silas de não fugir, ele entende: esse é o Deus verdadeiro. E é por isso que ele já chega prostrado, é por isso que ele já chega trêmulo, perguntando: o que eu posso fazer para ser salvo? Essa informação é muito importante, porque dentro do Império Romano, o Senhor, o Deus a ser adorado, a ser respeitado, a autoridade máxima a quem os homens deveriam obedecer era César. Era um título. César era um título, era o presidente, era o imperador. Ninguém se ajoelhava diante de ninguém, a não ser diante de César. Mas agora aquele oficial romano, ao ver aquele milagre acontecendo, e ao ver homens de Deus não fugindo de situações difíceis, ele crê no Evangelho e pergunta: o que eu faço para ser salvo? A resposta não podia ser outra. Paulo não tem modelo, ele não inventa ali alguma coisa para se beneficiar. Ele não diz: olha, tira nós da segurança daqui, mostra para a gente uma saída secreta para que a gente possa sair em segurança da cidade. Ele não diz: ó, Jesus e mais 10% dos teus ganhos, para que eu e Silas dividimos então 50 a cada. Ele não diz Jesus e mais ser uma pessoa boa. Ele não diz mais Jesus e começar a participar das nossas reuniões junto ao rio. Não. O que ele precisa fazer para ser salvo? Crer. Creia no Senhor. Creia no Senhor. E será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor. Essa é a condição. Para você que ouve a mensagem do Evangelho, de que Jesus morreu por ti, de que Ele ressuscitou, de que Ele matou a morte, de que Ele pagou o preço dos nossos pecados, de que Ele morreu por nós, para nos dar vida, para nos tirar da morte dos nossos pecados. Creia no Senhor, creia no Evangelho e pregue isso para a sua família, porque uma vez que a tua família crer no Evangelho, será salva também. Ninguém vai crer porque você creu. Os outros crentes serão salvos porque creram. Então creia, e se a sua família crer também será salva. É interessante como Deus nos anuncia a mensagem do Evangelho e olha para a nossa casa também. Nos meus primeiros passos da fé, aos meus 16 anos, eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci do meu pastor. Ele disse assim: não importa o quanto a tua família hoje negue Jesus, Deus colocou uma janela de luz do Evangelho. É através de ti que a luz vai entrar. Eu pude testemunhar no batismo de pessoas da minha família. Tem pessoas da minha família servindo no ministério, dando a vida, o sangue pela igreja hoje. Eu louvo a Deus por isso. Creia, e será salvo tu e a tua casa. Seja você essa luz do Evangelho, seja você esse instrumento de Deus que leva o Evangelho para dentro da tua casa. Naquela mesma hora, que hora que aconteceu o terremoto? Meia-noite. Quanto tempo durou essa conversa do carcereiro com Paulo e Silas? Quanto tempo demorou para Paulo e Silas explicar todo esse tumulto, acalmar os outros prisioneiros para que eles também não fugissem? Porque todos estavam ali. Não sei, com certeza não foi 15 minutos, não foi 30 minutos, provavelmente mais de hora. Depois disso, pelo menos depois da 1h da manhã, isso não é hora de fazer coisa, né? É hora de estar dormindo. Pelo menos depois da 1h da manhã, o carcereiro pega Paulo e Silas, leva para sua própria casa, acorda todo mundo, limpa as feridas de Paulo e Silas, cuida deles, dá de comida para eles. Então olha só, a hospitalidade é também dá de comida, né? Leva para a própria casa, dá comida e com todos manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Tudo isso depois do batismo. Que hora era isso, gente? Já era 4, 5, 6 horas da manhã.
Já estava raiando o sol de novo. Mas eles entenderam que precisava fazer aquilo que tinha que ser feito. Não dava para dormir antes. A hora era naquele momento. O texto nos mostra que muitos da casa foram batizados porque também creram no Evangelho. Assim como Lídia, o carcereiro leva esses homens para casa. Assim como Lídia, o carcereiro é hospitaleiro e bondoso para com aqueles homens. Diante disso, portanto, eu quero tentar amarrar junto com você esses relatos. Lídia, a primeira mulher da nossa história, era piedosa e gentia. A jovem era escrava do misticismo. O carcereiro queria que César era o Senhor. O imperador deveria ser honrado e não Jesus, o Cristo. Todos tinham um tipo de religião. Enquanto Lídia cria em Deus da forma como o mundo cria, a jovem cria no misticismo, na escravidão que ela se encontrava. O carcereiro acreditava que o jeito certo de viver a vida era honrando outro homem, era honrando a sua condição, era honrando o seu ofício. A questão é, não importa qual a sua condição, não importa a sua realidade de vida, todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus, aquele que é o Salvador, aquele que é o Senhor. Todos nós precisamos de Cristo. Nós temos uma mulher rica que precisa de Cristo, Lídia. Nós temos uma escrava que não tinha família, provavelmente não tinha casa, ela tinha um dono pobre, miserável, ela precisava de Jesus. E nós temos um oficial romano, alguém que tinha um emprego, um ofício importante dentro daquela sociedade. Ele também precisa de Cristo. Quem é você? Você é rico? Você precisa de Jesus. E muito. Você é pobre? Você precisa de Jesus. E muito. Você assim, é mais ou menos? Dá para viver bem? Você precisa de Jesus. E muito. Não interessa a condição que vivamos, todos nós precisamos de Jesus. Não há detalhes sobre essa jovem que foi liberta, sobre o que acontece depois. Mas quanto a Lídia e o carcereiro, há algo que deve nos chamar a atenção e deve nos levar a imitar a sua hospitalidade e a sua bondade para com os seus novos irmãos. Agora, Lídia e os da sua casa que creram, o carcereiro e os da sua casa que creram, agora eles tinham uma nova família. E para essa nova família, eles abrem a casa, eles servem, eles lavam feridas, e tudo isso porque creram em Jesus. E nós? Quanto a nós, uma nova casa foi aberta nos céus. Um Cristo foi servido em nosso favor na cruz. As nossas feridas foram lavadas pelo sangue de Jesus. Que o nosso viver aqui na terra, então, seja marcado pelo amor, por hospitalidade, por bondade para com os nossos irmãos. O versículo 40 de Atos 16 diz: 40 de Atos 16 diz: tendo saído da prisão, porque Paulo e Silas voluntariamente voltaram para a prisão, porque eles não queriam prejudicar o irmão deles, que era o carcereiro. Eles voltaram para a prisão, e depois, tendo saído da prisão, tendo sido libertos de forma oficial, eles dirigiram-se para a casa
fizeram o quê? Os animaram. E depois partiram. Partiram para onde? Para mais um momento. Para mais uma vez sofrer, receber e entregar hospitalidade, receber e entregar bondade, mas para continuar na missão que Deus tinha para eles. É engraçado que Paulo e Silas passaram por tudo isso, mas eles encontram os irmãos deles para animar os irmãos deles. Sabe por quê? Porque a verdadeira alegria vem de Cristo. E é justamente nos momentos mais profundos de dor que nós vamos conhecer a profundidade da alegria de Deus. Avançando um pouquinho, uns anos na frente da história, você deve se lembrar. Paulo escreveu aos Filipenses. E mais uma vez ele estava onde? Na prisão. E aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: alegre-se. Novamente direi: alegre-se no Senhor. Eu gostaria de desafiar você, assim como Lídia e o carcereiro. A jovem, nós não sabemos, ela não tinha casa, ela não tinha nada. Mas o que nós sabemos é que Lídia e o carcereiro, após crerem, eles se interam de forma integral na comunhão dos irmãos. Eles começam a participar das reuniões junto ao rio e eles abrem a casa para os seus irmãos. Eu gostaria de pedir para aqueles que participam de algum pequeno grupo, que vocês se colocassem em pé nesse momento do comum. Há irmãos dentro da nossa igreja que têm entendido o valor disso, que têm sido hospitaleiros, abrem as casas, dão de comer para esse povo, dão de comer para crente, é prejuízo, mas comer para crente, os outros também sempre levam. Há uma troca quando nós vivemos essa hospitalidade. Há uma troca de bondade, há uma troca de amor, há uma troca de instrução, há uma troca de conselho. Aos que estão sentados, eu gostaria de convidá-lo a participar disso. Que você procure qualquer pessoa que está em pé ao teu redor e diga: eu quero participar do pequeno grupo. Eu quero saber mais sobre esse Cristo. Eu quero saber mais por que vocês, além de vir para a igreja e passar todo esse tempo junto, vocês ainda se reúnem depois. Porque nós entendemos que nós somos isso. Você quer saber a resposta disso? Por que a gente faz isso? Por que a gente não para de se reunir? Por que a gente não para de cuidar do outro? Porque o desejo do nosso coração é amar ao próximo. Não simplesmente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. E o amor de Deus é uma fonte que está aberta, está jorrando. Você pode vir, e tem para você também. Dentre essas pessoas que estão em pé, eu quero desafiar você a parar de simplesmente desfrutar da hospitalidade na casa dos outros, mas também abrir o PG na tua casa. Se você tem esse desejo, me procure, que a gente vai trabalhar para as coisas. Eu gostaria de convidar para que todos então agora se colocassem em pé, aqueles que podem, para juntos nós orarmos e cantarmos uma canção. Nós iremos cantar e assim encerrar o nosso culto. Essa canção, ela é uma oração. Essa canção, ela declara uma verdade muito preciosa. Ela é simples, mas profunda. Essa canção afirma que nós amamos a Jesus. Essa canção afirma que entendemos que tudo nessa vida vai passar, mas que é o amor dele que vai permanecer, que vai ficar. E é por conta disso, por conta do amor dele por nós, nós amamos ele de volta. E como afirmamos que amamos ele de volta, nós também iremos amar os nossos irmãos.
Então, se você cantar essa canção com verdade, de que você realmente ama Jesus, você precisa realmente amar o teu próximo. Eu gostaria de orar com você. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que ainda não creram, a vida daqueles que estão fugindo de Ti, a vida daqueles que estão negligenciando a Ti. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida dos ricos, dos pobres e daqueles que têm o suficiente para viver razoavelmente bem. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida dos casados, dos solteiros, dos pais, das mães, dos filhos. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a entender que não importa a nossa condição, não importa o nosso ofício, não importa os nossos bens, todos nós precisamos reagir ao Teu Evangelho. Se ainda não cremos, que o Senhor abra o nosso coração como fez com Lídia. Se ainda não cremos, que o Senhor abale o nosso coração, assim como o Senhor fez através do milagre com o carcereiro. Se estamos escravizados por alguma coisa, cremos que assim como aquela jovem, podemos ser libertos pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Se aqueles que já são crentes estão esmorecendo na fé, estão fraquejando, eu quero pedir ao Senhor que eles possam, a partir da meia-noite, que eles não sejam engolidos pelo cansaço, que eles não sejam engolidos pelas circunstâncias, mas que eles possam orar e louvar o Teu nome, crendo que é o Senhor que está conduzindo a vida deles. Apesar dos açoites, apesar das injustiças, apesar do sofrimento, apesar das prisões, apesar das feridas, nós queremos declarar, Senhor, ó nosso amado Jesus, nós Te amamos, e não queremos fazer isso da boca para fora. Enquanto Paulo e Silas, com cada músculo doendo, sendo rendido, com o sangue das feridas secando junto à pele, em condições precárias, nós também queremos orar e louvar, porque não são as circunstâncias que nos movem, não são as circunstâncias que vão dizer como nós iremos reagir ao Teu Evangelho. Nós queremos dizer, Senhor, que nós Te amamos. Não importa o que está acontecendo na nossa vida, nós Te amamos e confiamos no Senhor. E queremos nos abrir para a hospitalidade, tanto para receber como para entregar. Queremos nos abrir para a bondade, tanto para receber quanto para entregar. Tudo isso, Senhor, que a nossa oração, que a nossa decisão, que a nossa resposta, o Senhor receba através desse louvor com a nossa declaração: Jesus, nós Te amamos. Amém. Na terra
domingo eu digo que isso precisa começar hoje. Mas hoje você não vai ser hospitaleiro com a sua casa, você não vai levar ninguém para casa. Você vai insistir para que o teu irmão passe na fila da cantina e compre um combo ali. E se ele não tiver, você vai pagar para ele. E se tu também não tiver, tu vai anotar junto com ele. Mas use esse tempo para ser bondoso com o teu irmão e combinar com ele a prática da hospitalidade durante essa semana. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, cheia do amor de Deus, inundada pelo amor de Deus.